No vídeo de hoje você vai entender de uma vez por todas por que o dólar oscila. Vem comigo! Fala pessoal, meu nome é Felipe Dabu, eu sou investidor na Bolsa de Valores há quase 8 anos e como eu já disse anteriormente, hoje eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber sobre o porquê que o preço da moeda dólar americano oscila tanto. Por que o dólar subiu tanto agora desde a pandemia? Quais razões que fazem com que o dólar possa cair ou subir? E qual que é a nossa perspectiva para os próximos anos? Vamos lá então. Eu dividi esse vídeo em várias partes. Primeiro eu preciso que você entenda dois conceitos e presta muita atenção que esse tema aqui ele é um pouco complexo, principalmente para quem não está familiarizado com o mercado financeiro. Primeiro eu preciso que você entenda que desde 1999, o Banco Central, o órgão responsável por garantir a segurança da nossa moeda, a segurança e a estabilidade, do real brasileiro, adotou o que a gente chama de câmbio flutuante. Câmbio flutuante, basicamente, é o Banco Central chegar e falar assim, olha, o mercado que determina qual que é o valor do dólar. Eu não vou me meter, a não ser que tenha uma crise muito grande e aí eu vou intervir. Eu posso comprar ou vender dólares no mercado, certo? Entendeu esse conceito? Vamos para o próximo. Sempre quando eu falo em comprar dólares, automaticamente eu vou estar falando em vender reais. Afinal, quando você compra dólares, quando você vai lá numa casa de câmbio, você está vendendo reais para a casa de câmbio em troca de dólares. Quando você negocia o dólar no mercado financeiro, seja um contrato futuro, seja ali o dólar no próprio mercado internacional, que eles chamam de Forex, é a mesma coisa, é um contrato ali de compra e venda. Eu estou vendendo reais, comprando dólares. Entendeu isso? Agora eu preciso que você entenda o seguinte. Grande parte dessas transações de compra e venda de dólares acontece por investidores. A gente imagina uma pessoa comum, indo na casa de câmbio, quando a gente fala de compra de dólar, e trocando ali real por dólar para viajar. Mas veja que boa parte das transações que acontecem envolvendo as duas moedas acontecem entre investidores no mercado financeiro. Bom, se você veio até aqui, agora vai ficar muito fácil te explicar sobre o porquê que o dólar sobe ou desce. Para a gente entender, a gente precisa pensar, peraí, o que faz com que alguém compre dólar ou venda dólar? Vamos entrar na cabeça do investidor. A primeira coisa que faz com que alguém compre ou venda dólares é a análise do equilíbrio fiscal. Como eu falei, a gente tem que entrar na cabeça do investidor. Quando o investidor vai colocar dinheiro num país, quando ele vai fazer aí um investimento no Brasil, digamos, o que ele vai olhar? A primeira coisa é como é que está a saúde fiscal do país. Ou seja, o país ele arrecada um determinado valor e ele gasta um determinado valor. Se o país gasta mais do que ele arrecada, você concorda comigo que a conta não fecha, né? Ele precisa pegar dinheiro emprestado e aí ele aumenta a dívida. Essa dívida a gente chama de dívida pública. Existe um indicador muito utilizado no mercado financeiro que relaciona essa dívida pública, esse déficit fiscal que os países têm, com o PIB, ou seja, tudo aquilo que ele produz economicamente durante o período de um ano. Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem a dívida sobre PIB do Brasil. Percebam que na última década a dívida sobre PIB cresceu consideravelmente. Olha só o que aconteceu na pandemia. A dívida pública foi de praticamente 74% do PIB para quase 90% do PIB. E agora ela deu uma amenizada, O governo conseguiu controlar aí a dívida pública nos últimos meses. Agora, vamos voltar para o olhar do investidor. Lembra que boa parte dessas transações envolvendo real e dólar são feitas pelo investidor. Quando você vai investir num país, você quer investir num país saudável
que tem um baixo risco de calote, ou seja, um baixo risco daquele investimento que você está fazendo desaparecer, ou um país que tem um alto risco disso acontecer? Obviamente, o investidor vai sempre optar pelo país que tenha um baixo risco. E quando a gente tem um equilíbrio fiscal, um equilíbrio das contas públicas, uma dívida bruta sobre PIB baixa, caindo, controlada, se torna muito atrativo investir aqui no Brasil. Isso faz com que muitos investidores vendam o dólar para comprar o real. Isso faz com que a gente tenha uma pressão de venda no dólar. E lembra que eu falei para você que o dólar segue o câmbio flutuante? Ou seja, uma maior oferta de dólares faz com que o preço caia. Enquanto que, se o país se endivida, se o país gasta mais do que arrecada, independentemente de como ele estiver fazendo isso, o investidor vai ficar receoso, não vai querer investir aqui, e a gente vai ter uma alta demanda por dólares. Ele vai vender o real para comprar dólar e investir em outro país. Então, isso vocês precisam entender que faz muito preço na cotação do dólar. Outro fator que mexe na cotação do dólar é o déficit na balança comercial. Vamos entender um pouco mais sobre isso. O Brasil, ele é um país que faz importações e exportações, assim como todo país. Tem produtos que a gente produz, certo? E, portanto, a gente consegue alimentar o mercado interno, e existem produtos que nós não produzimos, mas que existe uma demanda pela população e a gente acaba tendo que comprar de outros países. Vou dar um exemplo para vocês. O que o Brasil produz? O Brasil produz grãos, o Brasil produz carne, o Brasil produz commodities. Isso a gente tem em larga escala aqui e eventualmente a gente acaba exportando boa parte disso, porque a gente consegue alimentar o mercado interno e ainda sobra para exportar. Agora, o que o Brasil não produz? Tecnologia. A gente não produz televisões, a gente não produz automóveis, a gente não produz telefones, certo? Smartphones, computadores, a gente não produz tecnologia, a gente acaba tendo que importar, certo? Para trazer para o mercado interno consumir. Agora, olha a sacada. Quando a gente importa, a gente acaba tendo que vender real, comprar dólar para negociar com os outros países. Eles não vão aceitar real. Você não vai chegar para a Alemanha na hora que você vai importar uma BMW e falar assim, ó, toma aqui X reais. Não, você vai comprar o euro, certo? E, portanto, você vende o real, certo? Você não vai chegar para os Estados Unidos quando você vai comprar um iPhone, né? Quando você vai importar um iPhone e dar real. Você vai comprar o dólar para poder pagar pelo iPhone que você está importando. Então veja que cada vez que você importa um produto, você vende real e compra dólar para poder negociar lá fora. Assim como cada vez que a gente exporta, os países que vêm negociar com a gente acabam tendo que comprar o real. Quando os Estados Unidos, quando a China, por exemplo, vem comprar nossa soja, ela não paga pra gente em dólares. Quer dizer, até paga, mas ela primeiro traz esse dinheiro aqui pra dentro, certo? Ela vai alimentar o mercado interno, esse dinheiro entra aqui no Brasil. Então o problema do déficit comercial, ou seja, você importar mais do que você exporta, é que você tem mais dólares saindo do Brasil do que entrando no Brasil. Isso faz com que a cotação também suba. Consegue perceber? Você tem uma demanda muito maior. Então esse é outro fator que faz com que o dólar oscile. Agora a gente chegou no fator que mais importa para a taxa de câmbio, ou seja, para o preço do dólar, que é a taxa de juro brasileira, a famosa Selic. Pessoal, vocês já pararam para pensar para que serve a taxa Selic? Vamos pensar aqui, de novo, sobre o olhar de um investidor. A taxa Selic nada mais é do que um prêmio, ou seja, o quanto o governo vai te pagar para você vir investir aqui no Brasil. Quando a taxa Selic estava 5%, o investidor que vinha aqui emprestar dinheiro para o governo, comprar lá os títulos públicos, né, o famoso Tesouro Direto, era remunerado em 5% ao ano. Quando o Banco Central eleva a taxa Selic, ele aumenta o prêmio. Teoricamente, aumentando o prêmio, ele faz com que o investidor olhe aquilo lá e veja, puxa, tá atrativo investir no Brasil, né? Antes eu ganhava 5% ao ano, agora eu tô ganhando 13,75%, que é quanto a taxa Selic tá no momento que eu tô gravando esse vídeo.
Então aí a gente tem uma perspectiva do investidor de eu vou comprar reais e automaticamente vender dólares para investir no Brasil se a taxa Selic estiver alta. Quanto mais alta a taxa Selic, certo? Maior esse investidor é premiado e, portanto, mais vale a pena investir no Brasil. Agora, tem uma pegadinha aqui que vocês precisam prestar muita atenção. Quanto mais alta fica a taxa Selic, maior é a remuneração que o governo tem que dar para essa pessoa que está emprestando dinheiro, que está comprando os títulos públicos. E vocês já pararam para pensar como é que o governo faz isso? Isso está lá no orçamento do governo, se chama juros da dívida. Quanto maior a taxa Selic, maior é a despesa do governo. Então aí existe prós e contras, né? Ao mesmo tempo que é vantajoso você aumentar a Selic para atrair investimento, né? Atrair ali compra de reais e venda de dólar, você também tem que pesar que você vai ter que pagar muito mais para aquele cara, o juro vai ser muito maior, a despesa vai ser muito maior, e a gente entra de novo naquela história de equilíbrio fiscal, o quanto que o governo gasta, o quanto que o governo arrecada, ele tem que sempre arrecadar mais do que ele gasta, senão a conta não fecha. Por que na Argentina, por exemplo, a taxa de juros já está em 60% e o dólar não cai lá, o peso argentino continua se desvalorizando? Porque não adianta nada você aumentar a taxa de juros se você vai gerar um desequilíbrio fiscal. O investidor olha para as duas coisas, ele olha para o prêmio e para o risco. Ele vai olhar e falar assim, puxa, a taxa de juro aqui, ela tá alta, mas ao mesmo tempo o governo está se endividando para manter essa taxa de juro alta. Então ele não vai investir, ele não vai colocar o dinheiro dele ali. E aí, pessoal, percebam que não adianta nada você ter uma taxa de juro alta se você não tem equilíbrio fiscal. Tudo acaba girando em torno do equilíbrio fiscal. É o fator principal que no longo prazo determina o valor de uma moeda, certo? Quanto que o real vale, se o dólar vai cair, se o dólar vai subir, vai determinar. Isso vai ser determinado sempre pelo equilíbrio fiscal. Agora, não é só a taxa de juro brasileira, a famosa Selic, que vai determinar o quão atrativo é investir no Brasil, por exemplo. A gente também tem que considerar a taxa de juro americana. De novo, eu vou pedir para vocês olharem sobre a perspectiva de um investidor. O Brasil, comparado aos Estados Unidos, é um país arriscado de se investir, é um país emergente, certo? É muito mais vantajoso em termos de risco para o investidor investir nos Estados Unidos ou na Europa, em países desenvolvidos, onde existe baixa instabilidade política, equilíbrio fiscal. Quer dizer, existia muito equilíbrio fiscal, né? Agora a gente já está vendo também esses países desenvolvidos adotarem medidas de descontrole fiscal. Mas o histórico é o que importa. Esses países sempre tiveram um histórico de equilíbrio fiscal. Então, quando você olha para taxa de juro americana, às vezes, sob a perspectiva do investidor, vale mais a pena, mesmo que a taxa de juros esteja menor do que a brasileira, tá? Vai estar sempre menor, tá, pessoal? Mas vai valer sempre a pena o cara pesar o risco e o retorno, e aquele que tiver o menor. Então o investidor acaba olhando sempre para a taxa de juro americana também, e se a taxa de juro americano tiver muito alta, sobre o olhar do investidor, aquilo às vezes compensa. Então ele não traz o dinheiro para investir no Brasil, ele investe lá fora. Afinal, eu tô investindo num país seguro e que está me dando uma taxa satisfatória. Então, mesmo que às vezes aqui a gente esteja com juro muito mais alto, se não tiver equilíbrio fiscal, tá? Ele vai preferir investir lá fora, especialmente se a taxa de juro americana estiver alta, que é o que a gente está vendo agora, tá? Em 2022, no momento que eu estou gravando este vídeo. Pessoal, então para concluir aqui, são vários os fatores que fazem com que o dólar suba ou caia. Você, seja investidor, seja um viajante que gosta de viajar para fora do Brasil, de curtir, né? Você tem que estar sempre prestando muita atenção nisso. São coisas que talvez no curto prazo, de um dia para o outro, de uma semana para outra, não faça diferença, mas no longo prazo, todos esses fatores que eu mostrei aqui para vocês vão definir o rumo da taxa de câmbio. Então sempre prestem atenção na dívida
bruta sobre o PIB, tá? Ela é o principal indicador de como é que o dólar vai estar no futuro. Agora, por incrível que pareça, por conta da pandemia, a gente viu um desequilíbrio fiscal muito grande, mas a gente já está voltando para os patamares pré-pandemia. E como o equilíbrio fiscal vai ser conduzido, independentemente do presidente que vai se eleger agora em outubro de 2022, é que vai definir o futuro para o dólar. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. E eu espero poder estar trazendo sempre muito conteúdo de qualidade que nem esse. Valeu, pessoal! Até mais!